Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmos de número 103, verso 1, a paz do Senhor Jesus. Eu espero que você esteja bem, juntamente com toda a sua família. Nós estamos iniciando mais um culto no lar, na nossa escola bíblica dominical. Esse encontro semanal, onde nos sentamos, nos debruçamos diante da palavra para aprender um pouco mais. Como sempre, quero saudar a você de perto, de longe, você que está nos acompanhando, quem sabe em casa, se recuperando de alguma cirurgia ou de alguma enfermidade que lhe assolava e você está impossibilitado de ir até a igreja, mas estar aí conectado na Rede Brasil de Comunicação, acompanhando esse culto no lar, que é a Escola Bíblica Dominical. Então, a paz do Senhor para você, a paz do Senhor para você que está trabalhando, mas que tem possibilidade de estar conectado e está neste momento nos assistindo. Que Deus lhe abençoe também da mesma forma. Você que está, quem sabe, viajando, ouvindo pelo seu smartphone, pelo seu celular, pelo seu tablet, enfim, de alguma forma você, pelas plataformas digitais, está aí nos acompanhando na programação da Rede Brasil. Deus também te abençoe. Nós queremos louvar a Deus pela vida deste canal, por esta transmissora que tem levado a palavra do Senhor aos 4 cantos do mundo. Milhares e milhares de pessoas são alcançadas pela pregação do Evangelho através deste veículo chamado Rede Brasil de Comunicação. Queremos saudar com a paz do Senhor o nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, onde desejamos que o Senhor continue com as mãos estendidas, lhe dando saúde e uma boa recuperação. A sua esposa, a irmã Judite Alves, a nossa mãe espiritual, a toda a sua família, bem como a direção, a diretoria da nossa igreja, a mesa da Convenção de Ministros e também a Rede Brasil. Estendo esse agradecimento também ao pastor Nad Jackson Saraiva, que é o superintendente das escolas dominicais. Como sempre fazemos, nós iniciamos orando, pedindo a bênção do Senhor para que este domingo, como os demais, seja de grandes bênçãos em nossas vidas. Agradecer pela vida, pela salvação, agradecer pelo alimento, pela veste, pela moradia, por tantas coisas que Ele tem nos dado. E por que não dizer agradecer também pelas provas, porque as provas nos amadurecem. Então, como sempre, vamos orar. Convido a você a orar comigo. Querido Deus, amado Pai, Deus eterno, Deus bondoso, nosso muito obrigado por esta manhã, por estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical, aprendendo a Tua Palavra, Senhor, daqui a alguns instantes. Nos ajuda em tudo, que as Tuas boas e eternas mãos continuem sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Abençoa a obra missionária, os Teus servos que estão além das fronteiras, pregando a Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão sofrendo perseguições por amor ao Evangelho e à pessoa de Cristo. Veja a igreja perseguida, Senhor, em todos os lugares do mundo. As igrejas que estão vivendo momentos de grandes tormentos. Ó Deus, ajuda cada um que está nesses lugares e que precisam da Tua ajuda. Te pedimos pela nossa nação, o Brasil, abençoa nosso país, Senhor. As autoridades constituídas por Ti, tenha misericórdia e ajuda, Senhor. Abençoa a Tua igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, veja a sua obra missionária, a sua obra social, cada pastor, cada ministro, cada obreiro, cada crente, cada um, Senhor, que faz parte desta grande família e é a DPE. Abençoa a Rede Brasil de Comunicação e nos ajuda nesta manhã, é o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Agora te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, como sempre fazemos, vamos orar, vamos adorar ao Senhor, louvando ao nosso bom Deus. Se você pode e tem condições de abrir a sua harpa e acompanhar o culto, vamos louvar a Deus. Tem sido escalado pelo nosso pastor, presidente, mais uma vez, o presbítero, nosso amigo, irmão Jailson Aguiar. Eu quero convidar o servo de Deus para vir louvar a Deus em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui com muita alegria para adorar ao Senhor. Queremos agradecer a oportunidade dada pelo escalado deste culto, deste programa, também ao nosso querido pastor presidente pela confiança.
Vamos adorar o Senhor com muita alegria, muita satisfação, louvar o seu nome, celebrar os seus feitos. O hino de número 116, sugerido na nossa lição da escola dominical, da nossa harpa cristã, ele celebra a liberdade que Cristo dá. Ele conta um testemunho, dizendo: eu vagava pela senda de horror, vivia oprimido pelo pecado, eu não pensava no amor do Salvador. E no final ele diz: mas agora eu quero andar com meu Senhor. E no coro ele exclama: livre estou. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Adore. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Aleluia, Jesus ele traz libertação, glória a Deus. Hino de número 235, ainda da nossa harpa cristã. Ele diz que fui comprado com sangue de Cristo e agora ao céu sim eu vou. Estou livre da lei severa, em Cristo Jesus sempre espero. Eu sei que um dia a beleza do grande Rei vou contemplar. Eu sei que me espera uma coroa, a qual a seus servos dará. Aleluia, glória a Deus. Já sei, aleluia. Glória a Deus. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou. Liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma de veras do gozo que vem do porvir. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Em Cristo Jesus sempre espero e nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei,
comprado com sangue eu sou. Já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que um dia a beleza do grande Rei vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que me espera a coroa, a qual a seus servos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde Ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Que maravilha estarmos já no domingo de manhã, né? Louvando e engrandecendo ao nome de Jesus com hinos belíssimos como estes que acabamos de ouvir. Bom, hoje, dia 11 de maio do ano de 2025, nós estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título O Bom Pastor e Suas Ovelhas. O texto áureo da nossa lição diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Evangelho de João, capítulo 10, verso 14. A verdade prática da nossa lição, que é um versículo que resume muito bem o pensamento central da lição, nos diz que Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Esta lição ela tem alguns objetivos, e o primeiro objetivo é analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. Veremos que Jesus é aquele que é exclusivo, é a porta no singular, a verdade, a vida, o bom pastor. Todas as vezes que se referimos a Jesus, ou melhor, que a Bíblia se refere a Jesus, sempre coloca na primeira pessoa do singular, dando a ideia de que não há outro caminho. O segundo objetivo da nossa lição é esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. Nós vamos estudar nesta lição de que simbolicamente esse aprisco aponta sim para a igreja, aponta para o lugar onde as ovelhas se reúnem. A ideia de uma ovelha sem pastor e sem igreja, como pregam alguns chamados de desigrejados, não tem respaldo bíblico. Pelo contrário, nós aprenderemos nesta lição de que a ovelha precisa de um líder, precisa de um pastor, precisa de um aprisco, e esse aprisco aponta tanto para a vida futura, a salvação, como também, no momento aqui presente, para a vida relacional em congregação, como diz aí a Bíblia Sagrada, não deixando a vossa congregação, como é o costume de muitos. Terceiro ponto, falaremos, o objetivo dessa lição é diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Pois é, essa lição, no final, é o terceiro ponto, falará sobre os mercenários e os lobos vorazes. Quem são estes, né? Bom, se há aquele que é o bom pastor, obviamente há aquele que não é o bom pastor, é um mau. E aí a lição vai usar a pessoa de Jesus como tendo essas características do bom pastor que cuida, que alimenta,
que protege, que guarda e que, se preciso for, como ele fez, dar a vida. E isso apontando também para aqueles que são hoje os ministros, os pastores, que são nossos líderes, que eles fazem exatamente isso. Doam a sua vida em prol das ovelhas. Bom, a nossa lição tem como leitura bíblica em classe o Evangelho de João, capítulo de número 10, verso do 1 ao 16. É uma leitura até um pouco extensa, mas nós vamos fazer, claro, juntos. Se você pode acompanhar conosco, pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição. Se não, acompanhe pelo menos na tela da sua televisão, como estar aí, olha, do seu celular, do seu smartphone, do seu tablet, do seu notebook, seja como for. Vamos ler. Capítulo 10, versículo 1 diz assim a palavra de Deus. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esta tão maravilhosa oportunidade de ler esta leitura tão edificante. Ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado, Deus, por Tua graça, por Teu amor e por Tua bondade. Te agradecemos e te pedimos também que nos ajude para que possamos aplicar em nossas vidas o que foi lido neste momento. Que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, chegou o momento do ofertório, momento em que você vai poder contribuir. É aquele momento gracioso em que nós vamos devolver ao Senhor aquilo que lhe pertence. Como disse Davi, tudo é do Senhor e nós apenas tudo damos, ou seja, devolvemos ao Senhor aquilo que já é dele. Então, você poderá contribuir para a obra missionária, a obra social, a obra de manutenção e também sustento daqueles que dependem desse serviço. Você pode fazer isso conforme o que o Senhor colocar em seu coração, desde que seja lá de dentro do seu íntimo. Vamos convidar aqui o professor e também auxiliar da igreja, um dos componentes ali da superintendência, o professor Jones Santana, pedir ao servo de Deus que, por gentileza, venha falar um pouco sobre esse momento e fazer a oração
pelos dizimistas. Paz do Senhor para você. Paz, Senhor ministro. Por favor. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação estarmos aqui na casa de Deus, participando desse culto. E meu amado irmão, já foi lida a palavra do Senhor, os hinos já foram cantados e daqui a pouquinho terá a exposição da palavra de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Que está faltando uma coisa para a gente fazer ainda hoje. Está faltando falar sobre o ofertório, falar sobre dízimos e falar sobre ofertas. Faz parte da adoração, faz parte do culto, dizimar, ofertar, pagar o voto. E se você pode fazer isso, faça com muito amor, faça com dedicação, faça para Deus, faça com o coração aberto, porque a oferta é um ato de adoração ao Senhor. Eu quero ler um versículo bíblico com você nessa manhã de domingo e depois nós iremos orar, fazer uma oração de agradecimento. Tem um versículo muito conhecido que já foi lido em outros programas. Gênesis capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 22, mas eu quero enfocar o versículo 22. Diz assim: e esta pedra, que tem um posto por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Veja que coisa linda quando a Bíblia Sagrada diz: de tudo aquilo que me deres, certamente te darei o dízimo. Como um ato de gratidão, uma oferta, como um ato de adoração. Então, meu amado irmão, se você pode fazer isso nessa manhã de domingo, faça com amor, faça com dedicação, com certeza a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro estado, em outro país, que não tem aquela disponibilidade de vir ao templo como outros têm, mas quer também adorar a Deus nesse momento com seus dízimos, suas ofertas, a igreja vem disponibilizando alguns canais que está aparecendo agora na sua tela. Você tem um CNPJ da igreja, 10.632, 404.000 ao contrário, o dígito de número 51. E ao lado você está vendo as contas bancárias. Todo o depósito deve ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Esses são alguns dos canais disponíveis que a igreja tem ofertando a você. Vamos fazer uma oração de agradecimento nesse momento? Vamos orar ao Senhor. Eu quero que você, nesse momento, ore conosco, agradecendo pelo pão que chega nas nossas mesas, agradecendo pela vida, agradecendo pela oportunidade maravilhosa que Ele nos concede de estarmos aqui, juntos, adorando a Deus. Vamos agradecer. É domingo, vamos agradecer por mais um dia que Ele nos concede. E nessa oração, vamos incluir as pessoas que estão desempregadas, porque Deus pode abrir porta de trabalho. Nos acompanhe nessa oração. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, Senhor maravilhoso, abençoa teus servos na terra dos viventes. Usa de misericórdia com os teus filhos, aqueles que estão desempregados. Abre porta de trabalho, abençoa os que estão se preparando, os que estão estudando. Ajuda teus filhos, Pai. Tua igreja te clama, te pede. E nesse momento, recebe a nossa gratidão, a nossa adoração pelas bênçãos recebidas e por outras que tu has de colocar nas nossas mãos. Queremos te agradecer no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão em Cristo Jesus, você permanece conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e o evangelista Alessandro Barreto, que é o secretário da Superintendência das Escolas Dominicais, concede a oportunidade ao presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino, e você vai continuando conosco aqui na Rede Brasil. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Hino de número 261, é um hino também sugerido na lição da escola dominical. Alma triste e abatida. Glória a Deus.
alma triste e abatida, que tens medo de morrer. Por um triz a tua vida podes hoje perecer. Vê nos mares e nas dores um farol jorrando luz, que te enche de louvores. É Jesus, sim, é Jesus. Tu que andas vacilante e que o mundo seduziu, vem e segue confiante quem na cruz já te remiu. Pois a graça não é finda de quem expirou na cruz. Olha com amor ainda pra Jesus, sim, pra Jesus. A teus pés, Jesus bondoso, acho paz, consolação. Enche-me de santo gozo e de imensa gratidão. Quero eu constantemente receber a pura luz que dimana fortemente de Jesus, sim, de Jesus. Lá na cruz, Jesus morrendo, teus pecados expirou. Santo Espírito concedendo, a sua igreja adornou. Todo mal e sofrimento já pregados estão na cruz. Ó sublime livramento de Jesus, sim, de Jesus. Amém. Maravilha, glória a Deus. Que bom poder ter a consciência de que fizemos a nossa parte e de que a obra de Deus pode contar com as nossas mãos, com os nossos joelhos, mas com a nossa contribuição. Bom, chegou o momento especial em que vamos parar um pouco, se possível, o que estamos fazendo e vamos agora meditar. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra no teu coração. É isso mesmo. Deus vai usar o seu servo mais uma vez aqui, como de outras vezes, para falar ao meu e ao seu coração. Se você puder pedir para a família sentar aí ao sofá ou ao chão, num local que possa abrir a Bíblia, a lição, parar um pouco, quem sabe corre do domingo, eu sei que não é brincadeira, mas se dá para fazer isso, vamos fazer? Vamos parar um pouquinho, vamos ler a palavra. Se não, vai ouvindo aí, fazendo os afazeres domésticos e ouvindo a palavra, porque certamente Deus tem uma palavra no seu coração. Tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o nosso querido irmão Jonas Santana, professor, e ele vai estar trazendo a palavra do Senhor. Pai do Senhor, professor, mais uma vez, fique à vontade, por favor. Sim, senhor ministro. Meu amado irmão em Cristo Jesus, mais uma vez queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui, na casa de Deus, cultuando ao Senhor, dando glória a Jesus e aprendendo da sua santa e rica palavra. E, claro, desfrutando da presença do Espírito Santo. Eu quero lhe informar que esse culto, essa escola, não está acontecendo somente aqui na Rede Brasil. Está acontecendo aí na sua casa. Acontecendo também no seu trabalho, aí no hospital onde você se encontra, em qualquer local onde você estiver participando dessa programação, é um culto.
Então é um momento de reverência. Vamos estudar juntos a palavra de Deus? Nós temos uma lição hoje importantíssima para as nossas vidas. Todas elas são, é claro, mas tem sempre aquela lição que sempre chama mais a nossa atenção. Aquela lição que parece que fala mais perto. E a lição de hoje é a lição do número 6, que tem por título aí, o bom pastor e as suas ovelhas. Vamos ler o textuário junto. Eu quero que você nos acompanhe. O textuário está na tela. O textuário está em João capítulo 10, versículo número 14. Vamos ler juntos. Vamos fazer uma leitura participativa dentro da nossa casa, onde nós estivermos. Nos acompanhe. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Vamos para a verdade prática? Nos acompanhe juntos. A verdade prática diz assim: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Volta a tela aqui para a gente. Você leu conosco nesse momento? Leu conosco? Veja que título sugestivo e lindo que expressa uma das funções do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O título é O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. Vamos trabalhar esse tema aqui, que na verdade são dois assuntos, né? No mesmo tema. O bom pastor, que é uma característica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele é chamado de o sumo pastor, chamado de o bom pastor. E iremos falar também das ovelhas, que essas ovelhas não estão perdidas, não estão soltas, essas ovelhas estão sobre a proteção, estão sobre a segurança e o cuidado desse grande pastor que se chama Jesus de Nazaré. É óbvio também que nós iremos aqui comentar no transcorrer da lição que Deus também chama pessoas, Deus chama entre os seus servos, existem pessoas chamadas por Deus para também ser pastor. Vamos fazer o seguinte, para a gente introduzir agora a lição, nós iremos para a introdução da lição que vai aparecer agora na sua tela. Nesta lição, estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Somente esse trechinho da introdução para a gente poder ganhar tempo. Antes de destacar algumas palavras que tem aqui na introdução da lição, eu quero que você deixe sua Bíblia aberta em João, Evangelho de João, no capítulo de número 9. Geralmente, se você tiver uma Bíblia nesse formato que eu tenho aqui, geralmente está lá, capítulo 9 de um lado, capítulo 10 do outro. Nós vamos ler versículos, os últimos versículos do capítulo 9 e depois iremos justamente para o capítulo 10 para a gente introduzir o contexto no qual a parábola do bom pastor foi emitida pelo Senhor Jesus. Sim, deixa a sua Bíblia aberta. Mas quais são as palavras que merecem destaque? Lá na introdução é a palavra proteger, a palavra cuidar e a palavra orientar. O autor da lição diz: Jesus, ele é o nosso bom pastor. O que é que o bom pastor faz? Primeiro, ele protege suas ovelhas. Depois, ele cuida das suas ovelhas. E falar de cuidado aqui é tão importante, é tão especial, porque não é o cuidado somente com a alimentação. Veja que nós estamos partindo daquilo que é real, de um cuidado pastoril para tirar verdades espirituais. O pastor, quando cuida das ovelhas, ele não está cuidando somente em dar alimento, ele também limpa, ele também trata. Esse é o cuidado, para a gente não confundir cuidado somente com alimentação e se esquecer de outras coisas que são importantes. A limpeza, o trato, o corte da lã, quer dizer, tudo faz parte do cuidado do mestre, em trazer mais para perto, corrigir também a ovelha, tudo faz parte desse cuidado. Então é função do pastor cuidar, é função também do pastor orientar no caminho certo. Estou me referindo ao pastor, ao sumo pastor, que é na verdade Jesus. Agora essa parábola
a parábola do bom pastor. Em qual momento, em qual contexto essa parábola foi proferida? Vamos fazer o seguinte, fica com a Bíblia aberta, vamos lá para o tópico 1 da lição e o subitem 1 que vai aparecer aí, subtópico 1, né? Tópico 1, subtópico 1. Jesus à porta das ovelhas. O contexto. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. Está lá no capítulo 9 e o versículo número 40. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho os incomodava. Vamos parar aqui e vamos abrir o nosso texto bíblico. João capítulo 9. João capítulo 9. Ele citou o versículo 40 e o 41. Mas eu quero citar o capítulo 9 e o versículo 1. Diz assim um texto: E passando Jesus viu um cego de nascença. Observe bem. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Versículo de número 6, nos acompanhe. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Versículo 7, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. Esse episódio do capítulo 9 é muito importante para a gente. Um cego de nascença, que possivelmente, porque a Bíblia não diz, nasceu sem um globo ocular. O Senhor Jesus fez lodo, untou os olhos, nos olhos do cego, mandou ele se lavar no tanque de Siloé e esse cego voltou vendo. Quer dizer, um milagre extraordinário, que só quem pode fazer é Jesus. Diante de uma cena dessa, é algo de deixar qualquer um admirado. Só que os fariseus não gostaram do que aconteceu. Eles vão nessa contramão, porque quem curou eles foi Jesus de Nazaré. O cego, ele foi interrogado, os seus pais foram interrogados e depois o cego, ou seja, eu estou falando no cego, mas agora é ex-cego, né? Ele vai ser expulso da sinagoga pelos fariseus. Capítulo 9 e o versículo de número 35, observe bem, que coisa. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse, crê tu no Filho de Deus? Versículo 36, e ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele, creio, Senhor, e naquele exato momento o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veis, vejam, e os que veis sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Vamos para o versículo 41. Disse-lhe Jesus, se fosseis cego, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Versículo 10, ou melhor, capítulo 10, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Por que Jesus precisou dizer essa parábola? Um milagre extraordinário foi feito no capítulo 9. Um cego de nascença voltou, começou a ver. Milagre que foi notório. Os fariseus simplesmente expulsaram esse homem que recebeu essa cura de dentro da sinagoga. Quando Jesus soube que ele foi expulso, Jesus foi atrás desse homem, falou com ele. E diz que, o texto bíblico diz, que nós acabamos de ler, que ele jogou-se, ele adora a Deus naquele momento.
Os fariseus que estavam em volta, ouvindo Jesus, fizeram uma pergunta: por acaso nós somos cegos? Aí Jesus vai dizer o seguinte, vai citar a parábola do bom pastor. É nesse contexto que entra a parábola do bom pastor. Observe, irmão, quando Jesus, no capítulo 10, vai falar do bom pastor, vai falar da porta, vai falar das ovelhas, Jesus também cita capítulo 10 e o versículo de número 8. Diz o seguinte: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus cita no versículo 12 ainda: mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ou seja, olha os personagens que nós temos aqui, são mencionados nessa parábola. O bom pastor, vá contando comigo, as ovelhas. Agora você tem, sendo mencionado pelo Senhor Jesus, ladrões, salteadores e mercenários. Ou seja, ladrões e salteadores estão fora do redil. Eles entram para assaltar. Mas o mercenário, ele se finge de pastor e entra no redil. Ainda chega até mesmo a liderar. Meu querido irmão em Cristo Jesus, quando Jesus disse isso, Jesus estava fazendo uma crítica naquele momento à liderança dos fariseus, especificamente dos fariseus, e claro que nesse bojo também entra os saduceus. Então Jesus está contestando aquela elite religiosa na época, que mesmo vendo um milagre tão grande da parte de Deus, que o milagre de fazer com que um cego de nascença volte a ver, aquilo era uma comprovação do messianato de Cristo. Quer dizer, ali estava o Messias prometido, ali estava o Filho de Deus que tem a mesma natureza do Pai, mas mesmo assim, simplesmente eles estavam rejeitando. Aí Jesus chama essa liderança, que são os fariseus, de ladrões, salteadores e de mercenários. Vamos para a parábola? Vamos entender agora de cada ponto da parábola. Eu lhe convido para a gente fazer o seguinte: vamos para o tópico 1 da lição e o subitem, o subtópico 2, vai aparecer na sua tela. A porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas, João capítulo 10 e o versículo de número 7. Volta à tela e vamos para o texto bíblico. Abre a Bíblia comigo, capítulo 10 e o versículo 7 diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Meu querido irmão, no versículo 1 a 3, vamos acompanhar o pensamento da lição. Capítulo 10, versículo 1 a 3. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e atrai justamente para fora. Ou seja, Jesus aqui se apresenta como sendo o bom pastor, que lá no capítulo 10, versículo 14, ele diz assim: eu sou o bom pastor. E ao mesmo tempo, Jesus se apresenta como sendo a porta das ovelhas. Aí talvez você pergunta, Jesus se apresentando de duas maneiras, ele dizendo eu sou o bom pastor, mas eu também sou a porta. Então são duas características inerentes a Cristo. Mas vamos fazer o seguinte: quando essa parábola foi citada, os primeiros ouvintes, quando ouviram Jesus falar, eles estavam tão familiarizados com essa situação de aprisco, ovelha de pastor, que eles entenderam rapidamente uma lição. Como só existe uma única porta para o aprisco, também só existe um único caminho para se chegar a Deus: Jesus de Nazaré.
Porque como eram os apriscos anteriores? Aí, por curiosidade, na lição de aluno não tem, mas na lição de professor tem. Aí eu recomendo a você a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, editada pela CPAD, que lá na página 1437 traz uma descrição de como seria o aprisco naquela época. O aprisco, na verdade, era um cercado de pedras grandes, na sua grande maioria, existia de madeira também, de pedras, mas que só tinha uma única porta. E nessa porta ficava o pastor. E o pastor ficava na porta. Com qual finalidade? Para proteger justamente o rebanho. Era ele quem permitia a entrada, era ele quem permitia a saída e era ele quem protegia o rebanho. Então, os lobos vorazes, os animais que tentassem entrar, eles consequentemente procurariam justamente o caminho mais fácil, que seria a porta. Mas ali estava justamente o pastor, guardando. Por isso que o pastor também é chamado de a porta das ovelhas, porque ele estava ali na porta. Então observe que coisa linda Jesus está dizendo. Eu sou o bom pastor, mas eu também sou a porta. Ele faz menção de algo que é comum naquela época. Então todo mundo entendeu isso que nós vamos falar aqui. Quando eu digo todo mundo, os seus primeiros ouvintes, principalmente os fariseus, que não tiveram muita dificuldade de entender Jesus. A dificuldade dos fariseus era em aceitar as verdades, mas não de entendê-las. Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Ou seja, eu sou exclusivo. Para chegar, Deus tem que passar por mim. Por isso que Jesus diz no capítulo 10, ou seja, capítulo 14, só fazendo uma correção, capítulo 14 de João e o versículo 6, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, salvação, para se chegar a Deus, só é possível por intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um ponto principal dessa lição aqui. Vamos reforçar com mais um texto bíblico? Salvação só por intermédio de Cristo? Olha, pode ter outras portas que o homem cria, que venha criar. Pode ter outros caminhos criados pelos homens, mas criado por Deus só tem um. E o que prevalece é aquele que é criado por Deus. Qual é aquele que é criado por Deus? Jesus. Não falo criado, porque Jesus é a salvação. Salvação só por Ele. Atos capítulo 4, versículo 12. Abra sua Bíblia conosco. Olha, e nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, salvação só por intermédio de Jesus Cristo, mais ninguém. Existem outros textos bíblicos também que podem colaborar com isso. Você pode abrir sua Bíblia, primeiro livro de Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo 5 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos pegar a segunda lição dessa parábola. Primeira, Jesus é a porta. Mas a segunda lição, quer ser ovelha de Jesus, vai ter que passar por Jesus. Não dá para ser ovelha sem ter Cristo como Salvador. Também não dá para ser ovelha vivendo sem aprisco, sem redil, sem domínio, sem ser pastoreado. Isso é muito difícil. O que vai acontecer lá na frente é que essa ovelha vai morrer. A ovelha que é ovelha, ela está debaixo da tutela do seu pastor e está dentro de um redil, ou seja, de um aprisco muito bem guardado. São duas lições. Veja que é fácil entender dessa maneira, né? O nosso sumo pastor e que nós somos ovelha do nosso mestre. E lembre dessas palavras que eu vou estar sempre frisando, que está lá na introdução. Nosso pastor nos protege, nos guarda. Nosso pastor nos orienta, mas também ele cuida, e cuidado aqui envolve um cuidado geral.
não é somente alimentação. Vamos para o tópico 1 da lição e o item 3, que eu já quero ir logo para o tópico 2. Vamos para o tópico 1 e o item 3, bem rapidinho. Vamos ler um trechozinho para depois a gente ler o versículo. Vai aparecer na sua tela. Diz assim: a mensagem da porta. O significado contido na frase "eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e o versículo de número 15. Vamos encerrar esse primeiro tópico da lição mostrando a exclusividade da salvação em Jesus de Nazaré. Agora vamos fazer o seguinte, vamos lá para o tópico 2 da lição e vamos para o subitem 1. Vai aparecer na sua tela. Diz assim: o aprisco das ovelhas, parábola ou uma alegoria? O versículo 6 indica que a história narrada pelo Senhor Jesus é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria. Vamos parar e vamos fazer uma explicação e uma aplicação disso aqui. O tópico 2 dessa lição começa perguntando: é ilustração ou é parábola? Por quê? Porque no caso das ilustrações, as ilustrações, uma própria palavra, o seu significado é trazer luz, lançar luz sobre determinadas verdades. Mas as parábolas é um recurso que não foi criado por Jesus. Muito antes de Jesus existir, quando eu falo de se encarnar, é claro que Jesus ele é eterno, como o Pai também é eterno. No Antigo Testamento nós temos muitas parábolas que foram citadas, mas Jesus é quem usa as parábolas de maneira muito mais efetiva, muito mais apropriada. Então as parábolas tratam de coisas que são comuns na época. Por exemplo, falar de pastor, falar de ovelha, falar de aprisco, falar de redil, falar de mercenário, de ladrão, falar de ovelha, de lobos, eram coisas comuns para aquelas pessoas. Então, do dia a dia, as verdades espirituais, elas começam a sair dali. Jesus começa a tirar essas verdades espirituais a partir de coisas tão comuns daquela época. Aí, nós tiramos a verdade espiritual mostrando Jesus como pastor, que nós somos ovelhas, mas só que esse tópico 2 vai tratar especificamente do redil, ou seja, do aprisco, desse ambiente levantado por muro de pedra que tinha só uma porta, que simboliza a igreja do Senhor Jesus. Vamos para o tópico 2, o item 2, rapidinho. Vai aparecer na sua tela para você nos acompanhar. Diz assim, olha: o aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedra que possuía apenas uma entrada, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. João capítulo 10, versículo 1. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, que se acomodava junto à entrada do aprisco para assegurar a proteção delas. Dessa forma, a representação simbólica do aprisco remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus como sendo nosso sumo pastor. Volta à tela. Ele começa fazendo a descrição do que era o redil na época e começa a fazer a aplicação. Ou seja, o que é o seu redil? É a igreja. O que é esse aprisco? É a igreja de Cristo. A partir do momento que a pessoa aceita Cristo como Salvador, ele é inserido no corpo de Cristo. Então esse grande aprisco é a igreja de Cristo Jesus. Esse é um lado. Essa é uma interpretação muito visível no texto bíblico. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 4, mostra justamente isso, o grande redil que é a igreja do Senhor. Mas também, vamos lá, que isso é a igreja invisível, mas você tem a igreja visível. A igreja visível
formada por pessoas como nós estamos aqui. Essa igreja visível, ela também tem a congregação, que é também o seu aprisco, que é também a sua casa, que é também seu local de proteção. Meu querido, o objetivo aqui não é atacar ninguém, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: você é crente em Cristo Jesus, você precisa estar na igreja, você precisa estar no templo, você precisa estar na casa, você precisa ser pastoreado por alguém. Jesus, o sumo pastor, ele, pela sua soberana vontade, ele escolhe pessoas para exercer essa função de pastorear as ovelhas dele. Então não dá para ser ovelha para viver sem pastor, não dá para ser ovelha para viver sem aprisco e viver sem redil. Então aqui a gente já tem duas grandes aplicações. Você não é crente? Você está na igreja, no corpo de Cristo. Você não é crente? Então você também deve estar na sua congregação. Você também deve ter um pastor que está acima de você, que lhe lidere, que lhe cuide, olhe, que cuide de você, que proteja você, que oriente você. E cuidado é muito mais do que alimentar. É cuidado, a Bíblia fala de cuidado no seu sentido integral. Tem alguns textos bíblicos aqui que merece ser lido. Merece ser lido, porque a Bíblia faz muita menção sobre eles. Deixa eu pegar um texto. Primeiro livro de Pedro, capítulo 5. Primeiro livro de Pedro, capítulo 5 e o versículo de número 2. Diz assim, olha: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Veja que o foco do texto bíblico é mostrar justamente pessoas selecionadas por Deus, é a chamada divina, para estar à frente. Então tem a responsabilidade do que é chamado e a sua responsabilidade de ovelha, de estar dentro desse aprisco e de permitir ser cuidado e permitir ser tratado também pelo próprio Senhor. Então, diante disso, nós iremos lá para o tópico 3 da nossa lição para mostrar a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Você já aprendeu, meu querido irmão, que você precisa estar dentro do redil, dentro do seu aprisco. Talvez você que está nesse momento nos assistindo está dizendo o seguinte: mas eu estou em cima de uma cama, eu estou distante, trabalho longe, chego muitas vezes em casa uma vez por mês. Nós estamos falando para pessoas de todos os níveis. Uma coisa é uma pessoa que está em um hospital, a outra bem diferente, é uma pessoa que trabalha, passa meses fora, ou pessoa que talvez você está morando em um país onde não tem igreja para você frequentar. São situações. A outra situação bem diferente é quando a pessoa diz assim: eu não quero. Eu quero viver, eu mesmo quero ser ovelha, eu mesmo quero ser meu pastor, eu mesmo preciso ser meu abrigo, eu não preciso para canto nenhum. É esse ponto aí que a Bíblia reprova. É nesse aspecto aí, quando a pessoa pode, mas não quer, ou não aceita ser liderado, ser presidido. Meu querido, lembre, pastor cuida, pastor zela. Isso é tão importante para a gente. Quando a gente entende o cuidado de Jesus com a gente entende o cuidado de também estar dentro desse aprisco, para não ser alvo fácil, viu? Dos lobos vorazes e dos mercenários e dos ladrões e dos assaltantes, dentro desse contexto que a Bíblia vem falando aqui para a gente. Deixa eu dizer algo da parte de Deus para você, que eu sei que é o Espírito Santo que está nos impulsionando a dizer isso a você. Antes da gente ir lá para o tópico 3 da lição, eu quero falar mais perto de você. Meu amado irmão em Cristo Jesus, as dificuldades da vida vêm para todo mundo. Todo. Não interessa qual é a classe social,
qual é o grau de cultura que a pessoa tenha, quais são as posses, não interessa a idade, os problemas vêm, desemprego vem, os problemas de saúde vão chegar. Se vem com mais idade, pode vir com menos idade, mas chega. Os problemas internos, problemas externos, as tentações, de ambos os lados, vêm. E Jesus Cristo, Ele antecipou essa informação para a gente, dizendo assim: no mundo tereis aflições. São aflições, todo mundo vai ter. Talvez estou falando para pessoas que nesse momento estão vivenciando isso agora. Outro que talvez irá vivenciar lá na frente. Mas problema sempre vai ter. Mas eu quero que você lembre nessa manhã de domingo que você tem um pastor que se chama Jesus de Nazaré, o sumo pastor, que está lhe protegendo. Sabe por que não morreu? Porque Ele está lhe protegendo. Que cuida de você, alimentando, tratando. E Jesus trata, viu? Tirando aquelas coisas ruins do comportamento, da fala, das intenções. Deixa Jesus cuidar. Muitas vezes as provas da vida, os problemas da vida, é Jesus cuidando da gente. Enquanto muitas vezes a gente se desespera, mas é Jesus cuidando, nos ensinando, falando conosco, mostrando o que é que a gente precisa melhorar. Então, olhe nessa manhã para o seu pastor, o sumo pastor, que se chama Jesus, que lhe protege, que cuida e que guia. Ou seja, que Ele dá a rota certa, o caminho certo para você acertar. Esse é o nosso pastor. E eu peço a você, se alegre onde você estiver, porque Ele está aí, próximo ao leito, está aí no seu carro, está aí também na sua casa, está aí também na sua sala, dizendo a você que Ele está lhe protegendo, lhe guardando e está cuidando. E Jesus cuida de maneira integral. Então, veja como é bom ser ovelha do Mestre. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu lembro, alguns anos atrás, foi uma história, né? Não está na Bíblia, né? Foi uma história com E, né? Não é nem com H, ela é história mesmo, foi criada, mas que trouxe uma verdade. Um pastor que pegou uma das ovelhas, colocou no seu braço, e quando passou a mão por cima da pelagem, ela simplesmente quis sair do braço. Ele segurou mais forte e começou a olhar por debaixo do pelo e encontrou um espinho que estava ali embaixo. Aí ele percebeu que quando passava a mão por cima, quando tocava aquele espinho, furava lá. Ele disse: eu tenho que tirar esse espinho, está por debaixo da pele, mas tem que puxar. Aí quando puxou o espinho, a ovelha teve liberdade para andar novamente, porque não tinha mais nada doendo lá dentro. Nessa história, né, como dizia o seguinte: se aquele espinho não tivesse sido tirado, ia causar infecção, ia matar. E era um problema interno. Então o pastor trouxe para perto dele, com mais força, para poder tirar. São coisas, não estou falando de pecado. Pecado é pecado. Não tenho nem o que questionar sobre isso. Mas estou falando de problemas internos, que muitas vezes Jesus usa as situações da vida, o nosso pastor usa as situações da vida, para ver por debaixo da pelagem e retirar isso, para não te matar, para tu não ir para o inferno, para tu não morrer sem Deus, sem paz, sem salvação, para você ter saúde espiritual. Jesus de Nazaré cuida das pessoas. Vamos agora para o tópico 3 da lição? Vamos fazer o seguinte, tópico 3, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. O bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, entre aspas,
que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna celestial de salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. João capítulo 10 e versículo 31 e Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Paradinha? Vamos fazer aqui? Volta a tela para a gente. Observe bem. O capítulo 10 de João, vamos ler esse texto, para deixar isso bem fundamentado biblicamente. Capítulo 10 e o versículo 10, Jesus diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Você já viu os personagens aqui que estão sendo tratados? Olha, ladrões e salteadores são externos, invadem o redil. Mas o mercenário, ele chega até a entrar no redil aqui. E Jesus está mostrando a distinção entre ele e entre os outros. Enquanto os outros matam, vêm matar, vêm roubar, vêm destruir, enquanto o mercenário vem iludir, vem se apropriar daquilo que não é seu, vem drenar aquilo que a ovelha tem, que é a carne, que é a lã e que é o leite. Jesus disse, olha, nesses grupos ladrão, assaltante e mercenário, a função desses três aí é de destruição. Mas eu, aí Jesus está dizendo, sou o bom pastor. É o versículo 10 é assim, e o bom pastor, além de dar a vida pelas suas ovelhas, o bom pastor vem para que a ovelha tenha vida e tenha vida com abundância. Você está percebendo que no primeiro grupo, existe o nome destruição, mas com Jesus é vida. Aquilo que o pecado faz, destruindo, acabando, matando, Jesus chega trazendo vida, e não é uma vida qualquer. Por isso que o autor falou aqui de vida no seu sentido integral, virtuoso, na dimensão total, porque é vida abundante. E vida abundante só é possível se você tiver Jesus como sendo seu pastor e tiver no redil sob a tutela justamente dele. É bom interpretar o capítulo 10 e versículo 10 a partir dessa imagem do redil. Então, se você é ovelha, vida abundante. E para eu ser bem entendido por você, vida abundante não está fazendo referência a bens materiais, que a gente vive hoje num momento tão delicado. Se fala tanto de bênçãos materiais, se fala de tanta coisa. Não, vida abundante, meu querido, é a vida onde a presença de Deus está em nossa vida, onde a gente sente o cuidado de Deus na nossa vida, o zelo e a proteção dele. Isso é vida abundante. Então Jesus veio para dar vida e vida abundante. Essa é a finalidade de Jesus como sendo o bom pastor. Mas para isso você tem que ser ovelha. Vamos lá para o subtópico 2 do item 3? Falar sobre o mercenário? O versículo 12 apresenta a figura do mercenário, ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas. O mercenário opta por fugir diante do perigo, dispensando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por ela. Por essa razão, simbolizado como ladrão e bandido. É simbolizado como ladrão e bandido, assim enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo que se encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Ô meu querido irmão em Cristo Jesus, é um assunto tão delicado falar sobre isso. Por isso que nós estamos dedicando, uma das razões de nós estarmos dedicando o tempo maior aqui no comentário, é falar de Jesus, o bom pastor. Ou seja, do verdadeiro.
Porque quando a gente conhece o original, conhece o verdadeiro, quando o falso vem, a gente percebe logo. Para não ficar só, e nem você entender que a gente está atacando A ou B, não é isso o objetivo. Agora, biblicamente falando, meu querido irmão, o mercenário que ele finge, ele parece, mas o objetivo dele é totalmente escuso. O autor da lição diz de maneira bem clara, são falsos líderes, são os fraudulentos, que infelizmente existe. Aí você pergunta, como é que eu posso identificar? Meu querido irmão em Cristo Jesus, uma pessoa que não lhe conduz para o caminho da santidade, não lhe encaminha para um caminho da piedade, a vida piedosa, a vida de santidade, a vida de prudência, de retidão, uma vida onde Cristo passa a ser o centro, uma vida onde se olha não para as coisas seculares dessa vida. Não é que Jesus não possa dar, Jesus tem interesse de abrir as portas para os seus filhos, de bênçãos materiais. Mas o mais importante não é isso. É olhar para cima, é olhar para o céu. É chegar diante de Deus com a vida pura, santa, um padrão de santidade, de retidão. Isso começa a fazer a diferença entre o bom pastor e os mercenários. Por isso que o autor da lição está dizendo, esses mercenários faz referência aos líderes. Sim, a falsos líderes. Porque no contexto da parábola, quando Jesus chamou de ladrões e salteadores e mercenário, estava fazendo referência aos fariseus, naquele momento que tinham expulsado da sinagoga um homem que tinha sido curado de uma cura extraordinária. E o fato de eles terem expulsado aquele homem é porque sabia que aquele milagre autenticava Jesus como sendo o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar toda a humanidade. Então veja que o discurso de Jesus é forte contra esse tipo de comportamento. Mas, meu querido irmão em Cristo Jesus, a gente se baseia não é pelo falso, a gente se guia pelo verdadeiro. E é um sinal, viu? E outra coisa, existe um sinal dos últimos tempos. Vamos fazer isso? Vamos fazer o seguinte, tópico 3 da lição, tópico 3 e o subitem 3, que a gente já está praticamente encerrando aqui a lição. Lobos vorazes versus o bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas, apenas quando percebe que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir, abdica das suas responsabilidades, mas o mercenário não é pastor de quem não são as ovelhas. Foge, o lobo arrebata, dispersa. João capítulo 10, versículo número 12. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas, comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Atos capítulo 20, se você puder, abra sua Bíblia conosco. Vamos abrir? Atos capítulo de número 20 e o versículo de número 29. Diz assim o texto bíblico, 29 e 30. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E eis que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. No final dos tempos, falsos líderes, falsos profetas, falsos ensinadores, enganadores, pessoas fraudulentas irão aparecer no meio do rebanho. Mas graças a Deus que Jesus de Nazaré tem separado homens fiéis, que são exemplos para o rebanho. Foque nisso nessa manhã.
Na internet tem assunto de todo tipo, de todo jeito. Se for para procurar falhas, você vai encontrar sites específicos somente sobre isso. Mas, meu querido irmão, vamos olhar para aquilo que é certo? Vamos olhar para o correto? Vamos olhar para Jesus de Nazaré? Vamos olhar para o céu? E lembre de uma coisa, Jesus nos alertou sobre isso daqui. Pessoas que torcem a palavra de Deus. Quando eu falo torcer, não é a ideia de mexer no texto, é de dar novos significados, é de dizer que a Bíblia está desatualizada, que precisa ser atualizada com o pensamento contemporâneo. Não, Bíblia sempre vai ser Bíblia. O que era pecado há 20 anos atrás, o que era pecado há 5.000 anos atrás, ainda é pecado hoje, porque quem está dizendo não sou eu, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então esses são alguns dos critérios que fazem com que a gente identifique o verdadeiro pastor do falso pastor. E, meu amado irmão, vamos concluir essa lição de hoje, mas a gente precisa concluir deixando as verdades principais da lição bem evidente aqui para você. Primeira, Jesus, eu sou um pastor. Segundo, você, meu amado irmão em Cristo, você não é crente, salvo, lavado, remido pelo sangue de Cristo, então você é ovelha. Então, se você é ovelha, você está em um aprisco, está em um aprisco, que é a igreja. Se você é ovelha, você também está no redil, que é a sua igreja local. Então, você se submete a estar debaixo da tutela de um pastor, um homem chamado por Deus, homem que foi separado pelo Senhor, ungido, consagrado, preparado, moldado por Deus para lhe proteger, para lhe cuidar e para lhe guiar. Então você também deve estar com um pastor, estar abaixo da tutela de um pastor. São verdades que a gente precisa entender isso. Outra coisa, foque no verdadeiro, que o falso fica mais fácil para ser identificado. E termino hoje dizendo a você, Deus está cuidando, Deus está protegendo, Deus está nos guardando da forma dele, da maneira dele. Então se sinta nesse domingo, se sinta pastoreado, se sinta cuidado por Deus nessa manhã de domingo. E que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te guarde nessa manhã de domingo e coloque em prática pelo seu Santo Espírito tudo aquilo que nós aprendemos nessa manhã. Amém, amém. Glória a Deus. Maravilha, professor. Vou pedir para que o senhor fique aqui conosco, para a gente orar, agradecendo a Deus, né, por esta lição maravilhosa. E tenho certeza que as pessoas em casa foram muito edificadas, nós aqui fomos edificados, e você que continuou conosco, que começou e continua conosco até agora, eu quero lhe convidar para, depois desta oração, permanecer aí na programação da Rede Brasil. Certamente tem grandes bênçãos para você. Vamos orar. Senhor. Querido Deus e Pai, queremos louvar o Teu nome por Tua palavra, por aquilo que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Que palavra gloriosa que veio alimentar a nossa alma, o nosso espírito e nos fortalecer, Senhor, na caminhada cristã. Abençoa a todos, aqueles que ouviram, quem sabe aqueles que estão dispersos, Senhor, do redil. Como foi dito aqui nesta manhã pelo Teu servo, a porta do aprisco ainda está aberta. E que esta ovelha, Senhor, que quem sabe está distante, mas que ouviu essa palavra nesta manhã, retorne, volte ao seu lugar e possa estar junto com o pastor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus e te apresentamos mais uma vez o teu servo, nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves. Continua ajudando o teu filho, dando saúde e uma boa recuperação, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.